Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez a mais uma aula ao vivo aqui comigo, Juliana Maia. Vou só falar um pouquinho sobre mim, porque sempre tem gente nova chegando, já estou vendo aqui nas perguntinhas de vocês, algumas pessoas se identificando, falando que é a primeira vez que estão assistindo aqui uma das nossas aulas. Então, meu nome é Juliana Maia, sou nutricionista há 13 anos e sou mãe do João Arthur, hoje com 3 anos e já tolerante à proteína do leite de vaca. Nós descobrimos que ele era PLV aos 12 dias de vida, depois de um episódio com muito sangue nas fezes. Os sintomas dele eram basicamente gastrointestinais e ele também tinha aquele clássico chiadinho, né, no peito, algumas questões respiratórias também envolvidas. E ali foi o começo da minha jornada com a PLV, que não foi fácil, assim como para a maioria de vocês no início não é fácil. Eu não consegui, infelizmente, um profissional que me desse as informações corretas, me acolhesse, me direcionasse. Então eu mesma tive que correr atrás. E aí depois de vários erros, acertos, o meu filho muitas vezes tendo reações porque eu não sabia o que fazer, estudando muito, trocando informações com outras mães, eu finalmente consegui entender e descobrir essas nuances do tratamento da alergia alimentar, que nada mais é do que a dieta, né? E se é dieta é comigo, porque eu sou nutricionista, então eu conheço sobre os alimentos e agora eu entendo o que deve ser feito, né, os cuidados que a gente deve tomar. E isso é imprescindível e a gente tem todo um né? Eu montei um método, um passo a passo, para que vocês consigam aprender a como acabar com as reações de dor do seu filho a PLV, para que eles tenham uma vida mais saudável. E é isso que é o imprescindível, né? Até que a cura chegue, porque quando a cura vai chegar, infelizmente nenhum profissional de saúde pode te falar. Existe uma média, uma tendência, dependendo do tipo de sintomas que seu filho apresente, mas é muito individual e é uma questão do sistema imunológico dele, de amadurecimento e do sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa, parar de entender que a proteína do alimento é um potencial agressor e que vai fazer mal ao corpo. Então, nesse momento que o sistema imunológico entende isso e para de mandar os seus soldados, né, para tirarem ali as proteínas alimentares que estão entrando, aí é o momento que a criança adquire a tolerância. E aí, como a gente sabe, extensa, né, esmagadora grande parte das crianças que tiveram um diagnóstico de alergia alimentar na infância, de APLV, vão adquirir a tolerância, né? Cerca apenas de 2% dessas crianças podem atingir aí a fase adulta ainda alérgicas, mas 98% adquirem a tolerância. E até lá, né, até esse momento, esse dia que realmente é especial, vocês precisam aprender a fazer o tratamento. E o tratamento é a dieta e todos esses outros cuidados para que a proteína não entre em contato com o seu bebê, para que não cause tolerância, reações de dor, né? Porque a grande maioria das reações tem muita dor, incômodo associados, gasto com medicamentos, tira noites de sono, tira a nossa paz, tira a paz de dentro da família. Então é por isso é tão importante aprender a fazer o tratamento. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de um assunto que vocês me pediram muito pelas redes sociais e que voltou a ficar muito em voga com esse surto do sarampo, né? Que são as vacinas, que podem trazer algum risco para as crianças que têm alguma alergia alimentar. Então, quando a gente fala de vacinas que podem trazer algum risco, eu tenho uma classe de algumas vacinas que podem ter a proteína do leite de vaca ou a proteína do ovo, e tem uma outra categoria de vacina que ela não tem a proteína alimentar, né, nem do ovo, nem do leite, mas que vamos dizer assim, pela característica dela, ela pode causar alguns efeitos colaterais em bebês que tenham alergia à proteína do leite de vaca, principalmente aquelas crianças que têm sintomas gastrointestinais, que é a tão falada rotavírus. Então vou falar dela aqui hoje também com vocês. Eu sei que é um assunto polêmico, gera muita dúvida, mas eu como profissional de saúde vou partilhar aqui né, assim, um conhecimento sobre a vacina. Fica aqui alguns alertas que eu vou fazer, né? Mas também é muito importante, em qualquer caso aqui do que eu vou falar, estou falando hoje como profissional de saúde,
mas nenhuma informação que eu der, porque aqui são informações gerais, sobrepõe a informação que o médico especialista que está fazendo o acompanhamento do seu filho esteja te orientando, né? Então é muito importante a gente ter essas fontes gerais. Eu vou falar da onde eu estou tirando essas recomendações. Então, né, é interessante vocês irem para o Google depois, pesquisarem essas fontes recomendáveis, que são site do Ministério da Saúde e ASBAI, ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né? Então nós temos a recomendação do Ministério e temos também bem específica da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, o que ela fala aí dos cuidados que se tem que ter ou não com essas vacinas que podem ter a proteína de algum alimento potencialmente alergênico, ou que vocês já saibam aí que cause alergia alimentar no seu filho. Então, começando a falar um pouquinho, eu vou falar da única vacina que até hoje nós temos, né, que tem a proteína do leite de vaca, que pode ter a proteína do leite de vaca. E aí a gente vai entrar no que está em voga aí agora, na atualidade, que é a vacina do sarampo. Então, a vacina que pode ter uma das proteínas do leite de vaca é a tríplice viral. A tríplice viral, ela protege contra a minha colinha aqui, gente, ó, eu faço todo um script aqui para dar aula para vocês, para não esquecer de nada. Né? Eu estudo, eu me preparo, eu fico aí 2, 3 dias, às vezes, me preparando, estudando mais a fundo para trazer novidades para vocês. Então, é toda uma preparação que eu tenho aqui para dar essa aula. Eu gosto, eu sou do caderninho, eu sou das antigas, eu gosto de fazer esse script aqui para realmente não deixar com que a cabeça cansada de mãe, das madrugadas aí que meu filho ainda acorda, me deixe esquecer de alguma coisa importante para falar com vocês. Mas a tríplice viral que protege contra cachumba, rubéola e sarampo, ela é uma vacina dada a primeira dose aos 12 meses de vida do bebê, né? Então quando ele completa 1 aninho, e tem uma dose de reforço em torno ali dos 4 anos de idade. Essa vacina, um dos laboratórios que produz esse tipo de vacina que é distribuído aqui no Brasil, que é o laboratório Serum da Índia, é uma vacina indiana. Eles usam na composição da vacina a alfa-lactoalbumina, que é uma das proteínas do leite de vaca. Então nós temos relatos de crianças APLV que fizeram uso da vacina, tanto a tríplice viral quanto a do sarampo isolada, que está sendo dado agora na campanha de vacinação, né, contra o surto do sarampo que está acontecendo aqui no Brasil. Então, tanto a tríplice viral quanto a vacina isolada do sarampo, que vem do laboratório Serum indiano, né? Serum of India é o nome do laboratório, é a vacina indiana. Na composição tem essa proteína e algumas crianças fizeram reação. Então, qual que é a orientação do Ministério da Saúde? Para crianças APLV, que a vacina deste laboratório não seja dada. Nós temos outras opções. Nós temos as opções do laboratório Fiocruz, que é o laboratório Manguinhos, né? Também aparece aí no rótulo da vacina, é uma vacina brasileira, e do laboratório Merck. Essas duas vacinas da tríplice viral desses dois laboratórios não têm a proteína do leite de vaca, então são seguras para serem dadas em criança APLV, tá certo? Então é essa a recomendação. Sempre perguntem no posto. Eu já tive relatos aqui, né? Eu converso muito com vocês aqui nas redes sociais, de mães que chegaram, perguntaram no posto e a profissional de saúde que atendeu ali não sabia. Peçam para ver o frasco da vacina, tem lá no rótulo de qual laboratório é. Então, o que vocês têm que procurar? Você tem Serum of India, Serum da Índia, que é vacina indiana, não dê essa vacina. Peça pela vacina do laboratório Merck ou Fiocruz Manguinhos, que são seguras. Nós temos opções, né? Então, eu também recebi um relato, né, de algumas mães que foram até o posto e só tinha essa da Serum. E lá naquele posto específico não tinha dos outros laboratórios que seriam seguros para os seus filhos. Vocês podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde da cidade de vocês para fazerem o pedido, né? Levem lá
o relatório do médico que acompanha, atestando que a criança é HPLV, para fazer o pedido especial para que eles peçam ou de outra cidade ou de outro posto, às vezes outro posto na mesma cidade tenha as vacinas da Merck ou da Fiocruz, para que seja levado para o seu posto de referência para que lá eles deem uma vacina segura para o seu filho, né? É sempre a gente que ao máximo quer evitar a reação. Mas, contudo, todavia, entretanto, digamos que não haja essa possibilidade, né? A gente sabe que o Brasil é muito extenso, tem cidades de interior que têm maior dificuldade, enfim, né? Nós estamos aí num surto de sarampo, é uma doença gravíssima, com repercussões muito graves que podem levar até a morte. Então, conversem com o seu médico, né? E avaliem a questão risco-benefício. Às vezes o benefício de se dar a vacina, por mais que a criança vá fazer um tipo de reação, se for uma reação leve a moderada, o que a gente consideraria aí reação leve a moderada? Reação leve seriam sintomas mais tardios, gastrointestinais, respiratórios. Eu sei que não é fácil ver o nosso filho tendo esse tipo de reação, né, gente? Bem, eu sei que o meu filho tinha esse tipo de reação, mas em termos de leve, moderada e grave, é considerado o risco de anafilaxia, o risco de morte iminente, tá? Então, crianças que têm sintomas gastrointestinais tardios, como distensão abdominal, gases, diarreia, muco, sangue nas fezes, sintomas respiratórios ou de dermatite atópica, seria considerado leve. Moderado é a criança já é mediada, que faz sintomas bem rápidos e que combina com urticária, que são aqueles pontinhos no corpo. É considerado aí moderado. E grave são as crianças que fazem FPAS ou, né, que FPAS, já dei uma aula sobre isso, tá no meu canal do YouTube, falando o que é FPAS, é uma criança IgE não mediado, o sintoma é mais tardio, mas ela evolui com vômitos que não param e diarreia que não para e tem um risco de ter muita perda de água no corpo e dar um choque hipovolêmico, baixo volêmico de volume, tá? É um choque diferente da anafilaxia. Então, crianças com FPAS e crianças que têm risco de anafilaxia, que são aquelas crianças que evoluem com angioedema, placas vermelhas que incham pelo corpo, dá edema de boca, olhos, garganta, que são sintomas considerados graves, né? Então, conversem com o seu médico, que se não tiver realmente a possibilidade, nem na rede pública, né, nem na rede particular, porque às vezes, né, enfim, quem sabe, se não tiver na rede pública, se você teria condição de procurar uma rede particular que tenha da Fiocruz ou da Manguinhos ou da Merck, que são seguras para o seu bebê em aplicar, né? Mas sabendo que tem essa possibilidade de solicitar junto à Secretaria da Saúde para que eles providenciem para você uma vacina segura para o seu filho, mas não deixem de vacinar. E qualquer dúvida, conversem com o médico de referência ou do posto de saúde ou especialista que esteja acompanhando vocês, né, gente? Vacina salva vidas e esse é o principal recado que eu tenho para dar aqui, né? Tô passando aqui as informações, mas vacina salva vidas, né? E a gente não quer de forma alguma, a gente evita reações da alergia, imagina um risco maior aí do nosso bebê, do nosso filho adquirir uma doença que pode ser fatal, tá? Então, olhem essas possibilidades, porque tem possibilidade, mas a vacina é imprescindível. E na dúvida, consultem um médico de referência. Então, essa é a vacina que pode ter a proteína do leite de vaca, um laboratório só que nós temos que ter cuidado. Falando agora sobre a proteína do ovo, para as crianças que fazem reação alérgica à proteína do ovo, tem 3 vacinas que estão sempre em voga aí em relação à proteína do ovo e tem muitas dúvidas e muito disse-me disse, até informações erradas que eu vejo às vezes aí na internet. Então são 3 vacinas. A tríplice viral também, tá? Essa mesma que pode ter a proteína do leite de vaca em um dos laboratórios. É um tipo de vacina que é inoculada no ovo, no embrião, né, da galinha. Então, há uma possibilidade aí de ter a proteína, vamos conversar sobre isso. Então, da tríplice viral, da vacina da influenza ou gripe, e a H1N1 também está incluída nesse grupo, e a vacina da febre amarela. Então, são as 3 vacinas aí que estão relacionadas à proteína do ovo e a crianças que são alérgicas a esse tipo de proteína. Então, vou falar primeiro da tríplice viral. A tríplice viral, ela é uma vacina inoculada no ovo, mas independente, tá? Independente do grau de reação
que o seu filho tenha, né? Como eu expliquei, aquele leve, moderado a grave, esse tipo de gravidade, né? Vamos dizer assim, da reação, ela é feita a partir do risco de anafilaxia ou de choque hipovolêmico. Então, se o seu filho tem uma reação considerada leve, que eu falei aqui que são as reações tardias, ou moderada com urticária, ou grave com risco de anafilaxia ou FPAS, né? A ASBAI, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, digitem aí no Google, procurem a informação completa, está lá no site deles, eles sempre divulgam falando em relação a isso, inclusive vão fazendo atualizações, né, gente? Porque os estudos vão acontecendo e as coisas na área da saúde, elas evoluem, podem mudar o tempo todo, as vacinas também evoluem, podem mudar. Então sempre acompanhem, tá? Pelo site do Ministério da Saúde e da ASBAI. É sempre a minha recomendação aqui e conversem com o médico de referência de vocês. A ASBAI, ela tem uma recomendação que independente se o seu filho tem uma reação a ovo leve, moderada, grave, que a vacina seja dada, porque o risco ali de contaminação da proteína do ovo é mínima e o risco de reação é mínimo. Tá? Essa é a recomendação da ASBAI hoje para a vacina da tríplice viral em relação à criança que tem alergia ao ovo. Na dúvida, converse com seu médico, tá certo? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, aí eu queria dar uma sugestão, né? Para, por exemplo, crianças que têm risco de anafilaxia ou que fazem FPAS com o ovo. O que pode ser conversado aí, né, lá com o médico, no posto de saúde, para essas crianças, depois que for aplicada a vacina, né, o mais orientado é que elas fiquem um tempo ali em observação. E a criança que tem risco de fazer anafilaxia, isso aí já tem que ser de praxe mesmo, né, das crianças. A criança que já fez um quadro de anafilaxia, de choque anafilático, a criança tem que andar com a caneta de adrenalina, né? Isso aí a gente já sabe. E se você não sabe, o seu filho aí já é mediado e já fez quadro de anafilaxia, consulte o seu alergista, peça a ele um plano de emergência e inclusive a prescrição para a caneta de adrenalina para que vocês andem com essa caneta, tá? Imprescindível, pode salvar a vida do seu filho. Então, indo vacinar a criança da tríplice viral, para você ficar mais segura, se sentir segura, não esqueça de levar a caneta de adrenalina, tá? E peça para que o seu filho fique ali em observação, alguns postos já fazem isso, né? Informe a questão, o tipo de reação que o seu filho tem com a proteína do ovo, ele fica ali um tempo em observação. É mais seguro, mãe fica mais segura, criança fica mais segura e sempre com a caneta de adrenalina aí com vocês. Só dá um oi aqui para o pessoal do Insta. O pessoal do Insta, eu vou responder hoje as dúvidas gerais sobre alergia alimentar. Então, se você quer me fazer uma pergunta hoje ao vivo, corre para o meu canal do YouTube. Eu só consigo responder quem está no YouTube. Eu não consigo ver as duas mídias ao mesmo tempo por aqui. Eu consigo transmitir, mas eu não consigo ter o acesso pelo tipo de programa que eu uso, né? Então, corre para o meu canal do YouTube. Se você já está aqui comigo no YouTube, né? Meu canal está aí na link da bio do Insta. É Juliana Maia NutriPLV. E se você está me assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Por aqui eu publico muitas novidades, é o canal que vocês têm para ver os vídeos, né, para rever alguma coisa que tem dúvida. As aulas ficam por um tempo gravadas aqui para vocês, então se inscrevam no canal para receber a notificação, isso é muito importante. E gostando dos vídeos, por favor, deixe o seu like, porque isso também ajuda com que esse vídeo, essa informação chegue a outras mamães, a outras famílias que estão precisando saber um pouco mais desse universo APLV e fazer essa troca gostosa que a gente faz por aqui, tá certo? Então, só voltando aqui, gente, né, sempre naquele, quem já me conhece, eu sempre gosto de fazer tudo com o máximo de segurança possível. Como, né, eu sou mãe de APLV, hoje já tolerante, eu acho que tudo que a gente faz com mais segurança nos deixa mais positivas e a gente nunca peca por isso, né, por ser mais segura. Então, peça para o seu filho ficar ali em observação, converse com o médico antes, olhe a orientação do médico alergista, do médico do posto de saúde e tenha a sua caneta de adrenalina, caso o seu filho já tenha feito alguma vez na vida reação anafilática com o ovo, né, e vá vacinar contra a tríplice viral. O segundo tipo de vacina, que é o da influenza ou gripe, estando incluída aí o H1N1, também é uma vacina que é inoculada no embrião da galinha, né, no ovo, e que pode ter aí algum traço
da proteína do leite da proteína do ovo, perdão, da proteína do ovo. Então, gente, a recomendação da ASBAI é a mesma em relação à tríplice viral, que a quantidade de proteína é muito baixa, que o risco de reações adversas é baixíssimo, então que não é contraindicado dar a vacina da gripe, da influenza, para as crianças que têm alergia à proteína do ovo. E aí valem todas essas recomendações também que eu dei, né? Criança que tem anafilaxia, vá com a sua caneta de adrenalina, converse com seu médico antes para tirar qualquer dúvida, informe no posto. Se for uma reação moderada grave, fique um tempo no posto em observação, né, com seu filho ali, de 1 a 2 horas, que para as crianças IgE mediadas é o tempo aí que faria alguma reação, né, mais grave. Então, tomando esses cuidados, a gente fica mais tranquila, mas, lembrando, não é contraindicação para tomar a vacina, nem da tríplice viral, nem da influenza e da gripe. E aí nós vamos para o terceiro tipo de vacina, que essa sim tem uma maior quantidade da proteína do ovo, e aí tem algumas recomendações mais específicas para crianças com alergia. No caso de alergias leves, não é contraindicado a aplicação da vacina de febre amarela. Principalmente, né, e aí para qualquer dos casos, leve, moderado ou grave, sempre tem que ser avaliado o risco da criança adquirir a doença, porque também é uma doença grave, também pode levar a óbito. Então, nesse caso, sempre tem que ser levado em conta o risco da criança adquirir a doença e do risco da reação. Né? Isso quem vai te informar melhor, porque aí faz o acompanhamento individualizado, é o seu médico. Então, por exemplo, se nós estamos em surto, no meu estado aqui já teve surto de febre amarela uns anos atrás. Então, você está numa localidade aí do Brasil que está em surto, ou tem um alto índice da febre amarela acontecer, né? Das pessoas pegarem febre amarela. Então, isso tem que ser avaliado, tem que ser colocado na balança. Ou então, se você vai viajar para um local que tenha maior risco da criança adquirir a doença da febre amarela, né? Das pessoas que estão ali adquirirem a doença da febre amarela. Então, isso é um primeiro ponto. Risco da reação frente risco de pegar a doença. Lembrando que a doença pode levar a óbito. Uma segunda ponderação que também tem que ser feita, né, para as crianças que têm reações moderadas com urticária, mas que nunca tiveram edema de glote, boca, olhos, né, um risco maior de anafilaxia, que são consideradas crianças que têm um tipo de sintoma moderado, não é contraindicado, mas deve ser feita com um acompanhamento médico e em local que tenha disponível aí qualquer medicamento para socorro, caso seja necessário. Já para as crianças que fazem reações graves à proteína do ovo, como anafilaxias, né, o risco de choque anafilático e FPAS, com risco de choque hipovolêmico, essas crianças devem imprescindivelmente serem avaliadas pelo médico especialista, pelo médico alergista. E aí, nesse caso, o que pode ser feito, né, que geralmente se é feito, é um teste cutâneo com a vacina, para ver se a criança vai reagir, como se fosse um prick teste, faz com o substrato da vacina. Se der negativo, na grande maioria das vezes, se o risco também, né, de adquirir a doença é grande, o médico vai avaliar isso, é indicado fazer o uso da vacina, a aplicação da vacina, mas obviamente lá monitorado, num ambiente hospitalar ou de clínica que tenha todo o aparato para fazer o socorro do seu filho, caso ele entre em reação. Se nesse teste cutâneo der uma reação positiva à vacina, aí o médico vai avaliar para ver se pode fazer a vacina fracionada. Então, aplica um pouquinho da vacina, espera para ver se a criança vai fazer reação, depois aplica mais um pouquinho, né? Obviamente, o tempo inteiro com acompanhamento médico especializado, em um ambiente que tenha todos os aparatos para socorro. Ou então, se a reação, né, ele fizer a leitura ali do teste, for uma reação muito importante, ele também tem a possibilidade de recomendar a dessensibilização, que é o que a gente chama da vacina para alergia, né? A criança entra num processo antes de aplicar a vacina, ela vai receber pequenas quantidades da proteína do ovo, que é essa forma que é feita a dessensibilização por um tempo, até que a dose, né, o sistema imunológico vá tolerando ali,
sem fazer reação, até que tolere um volume maior, avaliação médica, e aí o médico vai avaliar para ver se a criança já está apta a receber a vacina, fracionada, enfim. Tá? Então tem possibilidades, gente. Mesmo que a criança faça reação grave ao ovo, o risco-benefício ele tem que ser calculado e os médicos têm algumas possibilidades aí, ou de fracionar a vacina, ou fazer a dessensibilização antes. Então converse com seu médico, não é assim, o meu filho faz reação ao ovo e é grave ou é moderado, eu não vou dar. Muito cuidado com isso, a febre amarela também mata. Então, converse com o médico alergista, se informe sobre o assunto, há possibilidades e esse é o meu recado aqui de hoje. E agora eu quero falar da rotavírus um pouquinho, vou só beber uma água aqui. A rotavírus, gente, só deixar muito claro, a rotavírus ela não tem proteína alimentar, não tem a proteína do leite de vaca e nem tem a proteína do ovo. Então a criança, como eu já escutei algumas vezes aí, né, nos grupos de mães, de Facebook, enfim, de WhatsApp, a rotavírus, a criança não vai fazer uma reação alérgica à vacina, né? Não é porque ela tem a proteína do leite ou do ovo, não é isso. A questão da vacina rotavírus, que é dada na rede pública aos 2 e aos 4 meses, na rede pública são 2 doses e na rede particular são 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses. São vacinas um pouquinho diferentes, né? Uma é pentavalente, a outra é tetravalente, enfim, mas são vacinas do vírus vivo. O rotavírus é uma doença grave, em alguns casos, né, a gente sabe, em crianças mais sensíveis, ou crianças desnutridas, ou que têm um maior risco socioambiental, pode até matar. Então, novamente, né, o risco da doença e o risco dos efeitos colaterais da vacina sempre tem que ser levados em consideração, e o estado geral do seu filho, a forma como vocês vivem, a questão que é muito importante, né, até para questão de prevenção da doença, saneamento básico, condições de saúde, então tudo isso tem que ser pesado, tá? Agora, essa vacina, o que pode acontecer? Por ela ser do vírus vivo, ela pode ter, esse vírus ele pode agredir a mucosa intestinal. Em algumas crianças, pode levar a dor, cólica, desconforto, sangramento, né, muco e sangue nas fezes. Então, pode gerar esse tipo de efeito colateral. Então, obviamente, uma criança, a PLV, uma criança que tem alergia a alguma outra proteína com sintomas gastrointestinais e que a criança não esteja estabilizada, está ali fragilizada, está ainda com sangramento nas fezes, é uma criança que pode ter um risco maior a um efeito colateral dessa vacina, tá? Agora, é muito importante, mamães, joguem aí na internet, no Google, pesquisem sobre a bula dessa vacina, leiam com carinho, tem lá a parte de efeitos colaterais, tá? Tá lá na bula da vacina. E a partir dessa leitura, conversem com o médico que está fazendo acompanhamento do filho de vocês. Em alguns casos, sempre medindo risco-benefício, sabemos do benefício da vacina, é uma vacina e salva vidas, mas em alguns casos o médico vai avaliar risco-benefício, vai avaliar como o seu filho está individualmente, em termos de reações, sangramento, condições intestinais, condições de nutrição, né? Como é que é a história clínica aí das reações do seu filho. Então ele vai avaliar se o risco de não se dar a vacina é maior do que o risco dos efeitos colaterais que ele possa causar no seu filho. Em alguns casos, eu tenho visto prática de alguns gastropediatras, né, enfim, de contraindicar, ou até pediatras, de contraindicar naquele momento a vacina. As doses, elas têm um tempo para ser dadas, né, então confirme aí se você vai dar no SUS ou numa clínica particular. A primeira dose é aos 2 meses, mas parece que até tem um tempo ali, até 3 meses, antes de 3 meses ela ainda pode ser dada. Depois passou um prazo, eles não dão mais. Então, às vezes, é um prazo ali para o seu filho se restabelecer um pouquinho mais, está melhor, essa ferida do intestino cicatrizar, né? Então, tem essa possibilidade também de se aguardar, às vezes, um prazo. Ou, se o seu médico achar que realmente, no caso do seu filho, é contraindicado,
né, ele vai te orientar. O meu papel aqui como profissional de saúde é alertar quanto a isso, e aí eu quero contar para vocês a minha experiência pessoal com meu filho. O meu filho, no primeiro momento ali da primeira dose, ele não estava estabilizado, e eu não fazia ideia, gente, que isso poderia acontecer com essa vacina, não li nada a respeito na época, ainda estava ali no olho do furacão, sem dormir, tentando ali, né, algumas informações soltas na internet para ver o que fazia sentido, e eu não tinha me atentado a isso, não sabia dessa informação, e a gastropediatra que nos acompanhava na época não me falou, só falou que era para dar vacina, né, e eu dei a vacina normal, como se fosse qualquer outra vacina, aí já do calendário do meu filho. E aí, o meu filho, que estava melhorando, ainda não estava totalmente estabilizado, ainda tinha sangramento nas fezes, ainda tinha distensão abdominal, gases, dor, desconforto, quase não dormia e eu exausta junto com ele. Ele teve uma reação muito importante, né? Foram mais de 40 dias aí com muita dor, distensão abdominal, cólica, muco e sangue nas fezes, que aumentou muito. Então, eu gostaria de ter sido avisada, informada, porque o que aconteceu? Eu me culpei mais, eu deprimi mais, eu restringi ainda mais a minha alimentação, eu entrei num risco muito grande, né, maior ainda, de desnutrição, algum risco nutricional, né? Perdi mais peso ainda, estava perdendo peso muito rapidamente. Isso a gente sabe o impacto que é no corpo para uma mulher que está amamentando, uma mulher que acabou de parir, né? Toda a reconstituição é necessária para o corpo. Então a nutrição nesse momento é essencial, tanto para que o corpo da mulher volte, que ela cicatrize se foi cesárea, para que ela produza leite se ela amamenta. Então olha o risco que eu entrei aí, e me culpando e restringindo ainda mais a minha alimentação, porque eu achava que era algum furo e comecei a tirar vários alimentos no desespero, e era um efeito colateral da vacina. Então eu tinha que ter sido informada, né? Então era um efeito colateral da vacina. A minha dieta não precisava ter mudado nada, não precisava ter restringido mais, eu não precisava ter me culpado mais, eu não precisava ter chorado tanto que eu chorei junto com meu filho, ou se eu tivesse tido, né, essa orientação, ou se tivesse sido ponderado pelo estado dele, se a gente podia ter atrasado um pouquinho essa primeira dose, enfim, né, mas nada me foi informado, foi dado sem eu saber e aconteceu o que aconteceu e foi devastador. E é isso por isso que eu venho aqui conversar com vocês, porque não precisa e não tem que ser assim, né, não precisa e não tem que ser assim. Tem que ser com informação, tudo tem que ser muito bem avaliado. Tudo tem que ser individualizado, não dá para ser generalizado. Então, é o alerta, leiam a respeito, né, nos sites oficiais, aí, Ministério da Saúde, a ASBAI fala sobre isso, leiam a bula da vacina, conversem com o médico especialista que está atendendo o filho de vocês. Isso é muito importante para fazer com que vocês fechem aí a decisão de dar ou não a vacina, porque a decisão é dos pais, mas é obrigação do profissional de saúde informar com qualidade, né, e avaliar a individualidade de cada criança. Porque tem crianças com a PLV, com outras alergias alimentares, gente, que é dada a vacina e assim, não acontece quase nada, tá? Isso acontece também, né? Temos vários casos, mas só que quando a gente vai para a internet, a gente escuta de tudo. Ou que a criança começou a ter os sintomas depois da vacina, ou que a criança ficou mais sensível depois da vacina. Então, relato tem de todo tipo. Cientificamente, ainda nós não temos nenhum estudo nesse sentido, que avaliou crianças para ver se elas começaram a ter reação alérgica depois da aplicação da vacina. Nós não temos nada cientificamente comprovado nesse sentido, tá? Então, também é um ponto que tem que ser avaliado, não temos ainda comprovação científica nesse sentido, mas fica o alerta, está lá na bula, leiam, se informem, discutam com o médico, e para que a decisão seja acertada, seja bem feita, né, sabendo dos efeitos colaterais, para que vocês não se culpem, não comecem a restringir coisas na alimentação que não precisa, né, e que vocês também tenham todo o acolhimento nesse momento, enfim. Para que o filho de vocês fique o mais protegido possível, com consciência, com informação, com acolhimento. E aí eu queria aproveitar esse momento, né, porque eu faço todo esse trabalho, porque eu passei
poucas e boas aí com meu filho, até a gente conseguir realmente, né, eu conseguir entender o tratamento, o método para conseguir estabilizá-lo e entender todas essas informações, né, que são imprescindíveis para que a gente consiga passar com mais leveza esse momento até que a cura chegue. Eu estou fazendo a Semana PLV. Semana PLV é um evento que eu faço gratuito, online. Eu vou deixar, né, eu sempre deixo o link aqui para vocês, vou colocar o link aqui no chat para vocês acessarem diretamente a Semana PLV. Já estou com 2 aulas liberadas. Nessa Semana PLV eu dou muita dica sobre o nosso mundo da alergia alimentar e eu compartilho com vocês os primeiros passos do método que eu criei para fazer o tratamento do meu filho, estabilizar o meu filho, fazer com que ele parasse de reagir com dor e tivesse qualidade de vida até que a tolerância chegasse. E é o método que eu uso hoje com os meus pacientes, que ainda bem tem dado super certo e eu tenho tido excelentes resultados e muito rapidamente. Então eu vou compartilhar com vocês alguns passos desse meu método lá online, gratuitamente na Semana PLV. Aqui no Insta, todo dia eu tô deixando no Stories um arrasta para cima e tá no link da bio. É só entrar aí no meu perfil, na biografia, o link direto para a Semana PLV já está aí no Instagram também. Aproveitem, é gratuito, é online. Logo depois da aula, lá já tem 2 aulas liberadas, 2 aulas importantíssimas vão ser liberadas agora quinta e sexta-feira, amanhã e depois de amanhã. A Semana PLV, os vídeos não ficam liberados por muito tempo. No domingo eles saem do ar, então aproveitem, assistam, põe o foninho aí no celular, vai assistindo e fazendo alguma outra coisa, tem muita informação legal para vocês, vale a pena, tá? Então... Lembrando disso, participei da Semana PLV. Toda quarta-feira às 15 horas nós continuamos com as nossas aulas aqui. E lembrando que essa semana mais especificamente eu estou respondendo as dúvidas de vocês lá pela página da Semana PLV. Estou dando um foco e uma maior atenção para quem está participando lá comigo. Realmente está impossível conseguir responder todo mundo lá e as redes sociais. Então, vá até a página da Semana PLV, assista às aulas, ficou alguma dúvida, quer compartilhar uma dica, sua experiência, quem sabe eu possa te ajudar em alguma coisa, você quer me contar a sua história e tirar sua dúvida comigo, logo abaixo das aulas tem a parte dos depoimentos, deixem seus depoimentos lá comigo. Quem está assistindo já a Semana PLV e está aqui comigo no Insta ou no YouTube, põe a hashtag Semana PLV aí para eu saber que vocês estão participando e o que vocês estão achando. Isso é muito importante também para mim, para que eu continue fazendo esse trabalho e que eu vá melhorando sempre cada vez mais, né, para trazer mais informações de qualidade para vocês. E lá na página da Semana PLV também tem vários depoimentos de algumas mães que já fizeram e aplicaram o meu método e conseguiram estabilizar os seus bebês e conseguiram fazer com que a qualidade de vida deles retornasse, a paz dentro de casa, a qualidade de vida, né, e da alimentação, tanto da mãe que amamenta, quanto dos bebês já maiorzinhos aí de 6 meses. Então tá incrível, tem muitos depoimentos emocionantes, elas também compartilham dicas. Então não deixem de ver, tá riquíssima a página e é para vocês, tem muita informação lá legal e tudo online e tudo gratuito. Não percam, tá bom? Vou abrir agora para perguntas. Perguntas variadas. Então, pessoal do Insta que chegou ainda não ouviu meu recadinho, eu só consigo responder para quem está comigo no meu canal do YouTube. Corre para lá. É Juliana Maia Nutria PLV. O nome do canal tá na bio do Insta aí também. Vamos começar aqui, meninas. Vou responder o máximo possível. E se eu vir alguma dúvida de vacina, eu vou dar prioridade. Ah, legal, ó, muita gente aqui, ó, a Joyce, a Cibele, a Renata, a Andresa, a Juliana Batista, todo mundo colocando a hashtag Semana PLV. Maravilha, meninas, qualquer dúvida me mandem lá, tá? Na página da Semana PLV, a dúvida de vocês, o depoimento, caso eu não consiga responder aqui na live hoje. Mas vou tentar ao máximo, ó, tem bastante coisa, vamos lá. A Jaqueline perguntando aqui, a bebê dela está tomando uma fórmula de aminoácido e ela perguntou se a digestão do leite é igual de hidrolisado. Então, eu entendi que ela está perguntando se a fórmula de aminoácido, a digestão seria igual à fórmula extensamente hidrolisada, né? Ela fala hidrolisada aqui, extensamente hidrolisada. O que acontece? A fórmula de aminoácido, todos os nutrientes ali estão na forma mais simples. Então, ela quase não necessita de nenhuma digestão. Em termos de proteína, nenhuma.
porque a proteína já está no seu menor pedacinho, vamos dizer assim, né? Na sua menor unidade, que é o aminoácido. Então, em termos proteicos, a fórmula de aminoácido o bebê não precisa digerir. E nem os outros nutrientes, eles também são colocados ali em uma forma muito simples, quase não precisam de uma grande digestão. É uma fórmula bem absorvida e de facílima digestão. A extensamente hidrolisada também, só que ela tem um pouquinho, pedacinhos da proteína um pouco maior, de tripeptídeos ali, e vão precisar, às vezes, de uma pequena digestão. Mas também não é uma digestão muito difícil, não. A Jaque falando aqui que a bebê dela tem 2 meses e ela está com medo de dar a vacina dos 2 meses, que é a rotavírus. Jaque, espero que as minhas informações tenham ficado claras aí em relação à rotavírus. Não há contraindicação, mas em alguns casos pode ser contraindicado. A avaliação tem que ser criteriosa, individualizada, risco-benefício sempre tem que ser avaliado aí pelo médico que acompanha vocês. A Paula dando boa tarde, a Renata boa tarde. Eu vou falar, né, gente? Eu sei que vocês gostam de ouvir o nome de vocês aqui. Renata Silva, Paulo Soares, tá, que estão aqui com a gente. A Jaques, primeiro filho alérgico, o segundo também será? Tem uma probabilidade um pouco maior, mas não é garantido, tá? Agora você vai me perguntar assim, quanto a probabilidade aumenta? Os estudos não fecham muito em relação a isso, então acho que nem é muito criterioso da minha parte falar aqui, mas que a gente já sabe, né, que existe um risco um pouco maior até por conta da questão do fator genético, né? A gente sabe que o fator genético é um dos principais fatores de risco para alergia alimentar. Então, se já tem um irmão com alergia alimentar, o segundo filho teria um risco maior, não quer dizer que vai ser, tá? Mas tem um risco. A Renata falando que a filha dela tem 5 anos e ainda não se curou da PLV. Ô Renata, então, se a gente fosse pegar assim, um quadro que tende a adquirir a tolerância um pouco mais tarde, são as crianças IgE mediadas, são as crianças que têm reação a mais de um alimento e são crianças que, por exemplo, têm reações a alimentos que tendem a ser mais persistentes, a durar mais anos. Por exemplo, amendoim e frutos do mar. Amendoim e frutos do mar são tipos de reações alérgicas que podem aí acontecer para a vida toda, inclusive, né? Tem casos de aquisição de tolerância, sim. Tem o processo aí da dessensibilização à vacina, que é uma possibilidade, né? Já até falei aqui sobre ele em outra aula, mas lembrando que tem risco, não é para todo alérgico, tem que ser feito com equipe de alergistas especializado nesse processo, tá? Também não é todo médico estaria apto a fazer isso, não. Então, pode ser que seja por isso, mas nem por isso, chegou a 5 anos ainda sem a tolerância, não quer dizer que ela vai ser a PLV aí para o resto da vida, tá? Ainda está na faixa aí, que pode sim, tem crianças que adquirem a tolerância no início da adolescência, ainda tem chance sim de acontecer a tolerância, tá? A Mariane Lira. Ju, boa tarde, meu filho desde que nasceu vomita muito, tem refluxo grave, muitos gases e já apresentou sangue nas fezes 3 vezes. Ele tem uma reação na coxa da vacina que tomou quando nasceu? Pode ser devido à alergia dele? Devido à PLV? Mário, eu não sei se eu entendi muito bem aqui a sua pergunta. Ele tem até hoje essa reação na coxa de uma vacina que ele tomou quando nasceu? Não sei se eu entendi muito bem, tá? Qualquer coisa depois me chama pelo direct, ou se você, né, se eu conseguir chegar na sua pergunta aqui de novo lá embaixo para entender melhor. Mas de qualquer forma, nesse caso, olhar aí com o profissional que está acompanhando, tá? Me desculpe, eu não consegui entender a sua pergunta. A Lidiane, boa tarde, Ju, pedindo para falar sobre hipotermia e a PLV. Ah, tá, ela falou que a filha dela teve quadros de hipotermia. Então, gente, o que acontece? Tem alguns estudos já mostrando que a alergia ela pode ter repercussão ali no sistema nervoso central. E nele a gente tem um centro que controla a temperatura. Tem casos, eu já escutei relatos de crianças fazendo hipotermia e hipertermia. Então a criança fica fria ou a criança faz febre nas reações alérgicas.
Mas, contudo, todavia, entretanto, assunto polêmico. Os médicos são enfáticos em falar que reações alérgicas não causam febre, tá? Isso é o que se tem hoje em termos de estudos na medicina, que se fala que febre não é quadro de reação alérgica. Apesar de que eu já escutei relatos e acompanho um paciente que faz muito quadro dessa forma, então eu sou da linha que acredito que mais estudos nesse sentido são necessários, sabe? Mas o que se tem hoje não se tem fechados, né, em termos de comprovação científica que faça. Mas eu tenho relatos de algumas crianças que fazem. Polêmico, né? Conversem com o seu médico. A Aline falando que a filha dela usa uma fórmula extensamente hidrolisada com lactose, mas elas ganharam pela rede, deve ser pelo SUS, a fórmula, a rede pública, a fórmula extensamente hidrolisada sem lactose. Se ela pode dar, Aline, não tem problema, porque é até um passo para trás, vamos dizer assim. E informa isso lá no posto de saúde, porque que acontece? Inclusive, para o sistema público é menos oneroso, porque a fórmula com a lactose ela é menos cara, ela é mais barata. Então, se a sua filha, se o seu filho, a sua filha já tolera a fórmula extensamente hidrolisada com lactose, né? Porque a gente sabe que tem alguns bebês com alergia à proteína do leite de vaca que podem fazer um quadro momentâneo de uma intolerância à digestão de carboidratos secundária à inflamação que a alergia causa. Já dei aula sobre isso aqui também. Eu sei que ficou um palavrão assim falando, né? Então, deixa eu ver se eu consigo falar em termos mais entendíveis. O intestino está inflamado, a célula está inflamada, ela não consegue fazer o que ela teria que fazer. Uma das coisas que a célula do intestino tem que fazer é produzir enzima, que são as substâncias que quebram os nutrientes. O nutriente ele não chega, não é absorvido ali pelo nosso intestino do jeito que a gente come. A gente começa uma quebra física, né, com mastigação, aí tem umas quebras químicas, que são essas enzimas, para que o alimento chegue ali em pequenas quantidades para que ele seja absorvido em forma de nutrientes. E o nosso corpo consiga aproveitá-lo aí para produzir N coisas, restaurar tecido, produzir hormônios, a energia, enfim. E aí, eu estava explicando aqui da fórmula, até me perdi aqui, fui numa outra explicação e esqueci da pergunta. E aí, o que acontece? Quando o intestino está muito inflamado, ele pode não produzir tão bem essas enzimas. Essas enzimas também quebram o açúcar, o carboidrato. E aí tem crianças que estão tão inflamadas que a lactose chega, né, que é um tipo de açúcar, a lactose chega, e elas não vão conseguir digerir essa lactose. Aí vai dar cólica, distensão abdominal, diarreia, que pode ser facilmente confundida com uma reação alérgica. Mas que na verdade não é reação alérgica, é uma intolerância secundária à alergia. Isso vai passar. A grande maioria das crianças isso passa, isso melhora na medida que o intestino desinflama e as células voltam a produzir as enzimas, tá certo? Então, tem criança que a princípio está vindo ali de uma reação, ainda está inflamado, não vai tolerar lactose naquele início, mas vai tolerar depois. Então, geralmente a gente começa com uma fórmula extensamente hidrolisada sem lactose e depois evolui para a de lactose. Mas se o seu bebê já tolera essa fórmula, avisa lá para o SUS, porque para eles é muito melhor, né? E é melhor para todo mundo, gente. A gente tem que pensar que o Sistema Único de Saúde, quem paga somos nós. E o dinheiro está saindo do bolso de todo mundo ali. Então, até para ter mais disponibilidade de fórmula, para vocês conseguirem receber por mais tempo, para outras crianças também poderem receber gratuitamente pelo SUS, é muito importante que essa evolução da fórmula seja feita e que na medida que a criança tolere, que ela vai evoluindo no tratamento, porque isso é uma evolução também, e que você passe a dar para ela uma fórmula que não custe tanto para o sistema de saúde. Isso é muito importante, né? Então avisa lá, eu tenho certeza que eles vão trocar, mas problema não vai ter nenhum, porque em termos de proteína é idêntico, tá? Essas duas fórmulas que você falou aqui, as proteínas são extensamente hidrolisadas, é idêntico, a única diferença é a ausência da lactose, mas até assim, é bom que, já que a sua filha tolera, que ela tenha esse contato com a lactose, até para não ter qualquer risco aí de ter uma baixa na produção da enzima, que isso vai prejudicar posteriormente. Avisa lá que eu tenho certeza que eles trocam para você. A Carol perguntou, Ju, um bebê que vem apresentando sangue nas fezes, desde que tomou a rotavírus, pode ser a PLV? Ah, legal. Não, esqueci de falar sobre isso, mas que bom que veio na pergunta. Lembrando que ele não apresenta nenhum outro sintoma da alergia.
né? Só para pontuar melhor, eu até falei sobre isso, mas eu não deixei pontuado assim em uma frase. Crianças, né, que não tinham qualquer sintoma antes, são submetidas à vacina rotavírus, começam a apresentar ali cólica, distensão, muco e sangue nas fezes, pode ser um efeito colateral da vacina. Isso não quer dizer que a criança seja PLV, não quer dizer que ela tenha passado a ser alérgica à proteína de algum alimento. Isso pode ser um efeito colateral, geralmente é autolimitado, então depois de um tempo ali que estima-se em 40 dias isso vai passar, e nem por isso a criança precisa fazer a dieta, ou a mãe que amamenta precisa fazer a dieta. Então isso também tem que ser muito bem avaliado e diagnosticado aí pelo médico, tá? Pode ser só uma reação da vacina, e que vai passar, e que não necessariamente tem que fazer a dieta e nem que a criança seja a PLV. Então, peça aí orientação ao seu médico, tá bom? Vamos ver outra perguntinha. Bom que as meninas começam a interagir entre elas aqui, já fazendo umas perguntas. A Karina falando aqui, a mãe do Antônio. Meu filho toma vacina de 2 meses e quase 2 horas depois teve febre, ficou caidinho, tremendo, boca roxa, sem movimentos. Eu não sabia que era PLV. Que sintoma é esse? Não, Karina. Se foi a da rotavírus que você está falando aqui, não, né, como eu avisei, assim, não tem proteína ali do leite de vaca na rotavírus, não tem proteína do ovo na rotavírus. O que ele pode ter tido aí, tem que ver se foi isso mesmo, né, se foi decorrente da vacina, uma reação à vacina, mas não por ter a proteína, entende? Lembrando que é um vírus vivo, né, enfim. A Débora falando aqui, oi, por que muda muito os sintomas da PLV? Minha filha tem 11 anos, antes ela tinha dermatite atópica, dores de barriga e diarreia, e agora está aparecendo lábios vermelhos e ainda tem chance de cura? Bom, Débora, isso não é muito comum, tá? Assim, a criança, por exemplo, faz alergia ao leite, iniciou ali, eu sei até de casos que inicia com sintomas gastrointestinais, depois aparece uma dermatite atópica, isso já vi acontecer mais vezes, né? Agora, a questão lábios vermelhos, eu também não entendi, seria um edema de lábio, ficou inchado e vermelho por conta do edema? A criança, então, que ela fazia reação mista, agora está fazendo IgE mediada? Não estou falando que não seja possível, tá? Eu só nunca ouvi falar. Então, é bom confirmar com o médico alergista. O que eu já vi, atendo e tenho pacientes, por exemplo, pacientes que tem reação IgE mediada para o leite e IgE não mediada para a soja. Isso eu já vi acontecer, tá? E como eu falei também, começam com sintomas gastrointestinais, que é um tipo de reação IgE não mediada, e depois começam a apresentar dermatite atópica. Também já vi alguns casos nesse sentido, né? Faz reação IgE não mediada e mista. Aí as meninas conversando entre elas aqui. A Paula falando, estou bem feliz por ter encontrado seu canal. Meu bebê tem 3 meses e 13 dias e provavelmente tem a PLV, pois os gases não param. O pediatra pediu exames para confirmar e só consegui com a 3ª pediatra. Paula, entra lá na Semana PLV, assiste a primeira aula. Gente, está incrível. Lá eu explico sobre o TPO, teste de provocação oral, para vocês entenderem, né, como é feito aí o fechamento do diagnóstico pelo médico, quais testes podem ser feitos. Já dei aula aqui também falando quando exames de sangue ou exames de pele podem ser solicitados pelo médico para auxiliar no fechamento do diagnóstico ou no acompanhamento aí da evolução da alergia, e quando não há necessidade nenhuma de pedido de nenhum exame, nem de pele, nem de sangue, nem de fezes. Então, tem muitas informações que vocês precisam saber, principalmente as mamães que estão chegando aí nesse início, às vezes vai fazendo um monte de exame, tem leitura errada de exame, fica desesperado à toa. Me acompanhem por aqui, vejam a Semana PLV. Na segunda aula eu falo sobre os erros mais comuns que as famílias de PLV cometem durante o tratamento. Tem muita informação lá, gente. As aulas vão sair do ar domingo, não perca essa oportunidade, entrem lá, o link está na bio aqui do Insta. Vou deixar aqui para vocês também aqui no chat
né, o link para a Semana PLV, não percam essa oportunidade, vai responder muitas das perguntas que vocês estão me fazendo aqui. Minha filha tem 1 ano e 7 meses, é a Fran Campos. Minha filha tem 1 ano e 7 meses, descobri que é PLV, mama livre demanda e não faz reação ao leite materno, mas quando entra em contato com a proteína do leite faz reação imediata de asfixia, né, anaflaxia, inchaço nos olhos e boca. É isso, Fran. Algumas crianças não reagem via leite materno, tá? O que passa via leite materno são traços. Algumas crianças, apenas com contato com uma quantidade um pouco maior de proteína, reagem, que é esse contato direto, né? Quando a proteína do leite de vaca vai íntegra ali nelas. Tem algumas que fazem até reação de pele, mão suja de leite derivados encosta nela, na hora ele já faz um angioedema. Então, tem que ter esse cuidado. Então, nestes casos, a mãe que amamenta não precisa fazer dieta, tá, gente? Porque vai que começa a reagir. Não é assim. Qualquer dúvida, converse com o médico que está fazendo o acompanhamento de vocês. Muito cuidado. Dieta de forma desnecessária, dieta retirando o grupo alimentar é risco, sempre é um risco nutricional. Tem que ser bem acompanhado, orientado para a mãe não entrar em risco nutricional. E depois a criança, na hora que começar a se alimentar também, não ficar em carência nutricional, em risco, né? Sem qualquer necessidade. Então, acompanhamento com um profissional que entenda é imprescindível. Nutricionista, imprescindível, gente. O tratamento até que a cura chegue é a dieta. Então, é imprescindível um acompanhamento de nutricionista, né? Imprescindível um acompanhamento médico, com certeza. E vários outros profissionais podem nos auxiliar nesse momento. Psicólogo, né? Muito importante quando a criança vai crescendo. E aí pode ter algumas questões psicológicas associadas, uma fobia alimentar que pode acontecer, uma hipersensibilidade oral, a importância das fono aí com a gente, né, das fonoaudiólogas nesse momento da introdução alimentar. Às vezes a criança, mesmo muito pequenininha, faz uma associação com as reações que ela teve, que o alimento ali que causa aquela dor, e algumas desenvolvem uma hipersensibilidade oral, a fono trabalha isso maravilhosamente bem. Uma equipe multidisciplinar é sempre incrível, né, para fazer tratamento de crianças com alergia alimentar. É um tratamento de um sucesso muito grande. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, né, mas é o ideal. A Monique, é verdade que fazer a dieta restritiva logo depois de sair sangue após a vacina rotavírus pode sensibilizar mais o intestino da criança e se tornar a PLV? Não, Monique, né? Não é porque você... E nem tem essa orientação, né? Primeiro tem que ficar muito bem entendido aí se a criança, o sangramento é em decorrência da rotavírus ou se a criança é a PLV. Né? Não tem indicação para criança que sangrou após a rotavírus, que é um efeito colateral da vacina, fazer dieta de restrição da proteína do leite de vaca. Né? Se é aquela questão de cólica, muco e sangue nas fezes. Agora, se é uma criança que tem sintoma respiratório, tem dermatite atópica, ou que faz outros sintomas relacionados à PLV, ou já tem um diagnóstico anterior, enfim, tudo isso tem que ser avaliado, né? Cuidado com a dieta desnecessária. E não é, né, teve sangramento, sabe-se por quê, ou se foi orientação, enfim, ou se quis fazer a dieta. Comecei a fazer a dieta de restrição, aí com isso minha filha vai se tornar PLV porque eu estou fazendo a dieta de restrição? A relação não é essa, tá? Mas não é para fazer dieta de restrição sem necessidade, isso tem que ser bem avaliado aí pelo médico. Ju, para quem tem reações mais tardias, como fazer? Após meu bebê tomar a vacina da gripe, ele teve reação com falta de ar. Bom, Lid, falta de ar, o que me fala de reação alérgica é anaflaxia, edema de glote. E geralmente essas reações são já imediatas, acontecem em até 2 horas. E aí no caso dessa vacina que você falou, seria só se ele fosse um alérgico grave ao ovo. Então teria que ver o que foi essa falta de ar dele, será que foi um edema de glote? Tem que avaliar isso melhor, vai a um alergista, ele vai pedir exames, né? Porque se ele fez uma IgE mediada para ovo, vai ter exame mostrando isso. Tem que investigar isso aqui melhor, não sei se eu entendi muito bem. A Andresa, vi num artigo recente que a vacina do sarampo pode causar reações a quem é PLV. Andresa, não sei se você pegou aqui desde o início
da nossa transmissão, mas eu vou só falar depois. Gente, essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube por um tempo. Então, qualquer dúvida, revejam quem não conseguiu pegar aí desde o início da aula. Mas tem um laboratório, Andresa, que tem a proteína do leite de vaca nessa vacina, que é o Serum da Índia. Então, não é aconselhável pelo Ministério da Saúde que essa vacina desse laboratório seja aplicada em crianças HPLV, porque a gente tem outros 2 laboratórios que têm vacinas seguras, que é o laboratório Merck e o da Fiocruz.